Olá, eu me chamo Yasmin, sou da Rede dos Jovens e convido a todos para ler comigo Gênesis, do capítulo 21 ao 24. Vamos lá então. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha dito. E concedeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que nascera, que Sara dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quem era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, o meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque Isaque será chamado a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, portanto, a tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. Então ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não venha ver o menino morrer. Assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. Bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço e cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. E habitou no deserto de Parã. A sua mãe tomou uma mulher na terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e à terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, e também tu não mo fizeste saber, nem eu ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-lhes a Abimeleque. Assim fizeram ambas uma aliança. Pôs Abraão, porém, a parte de 7 cordeiros do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: por que estão aqui estes 7 cordeiras que pusestes à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que seja um testemunho que eu cavei este poço.
Por isso se chamou aquele lugar de Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou príncipe do seu exército, e tomaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, o Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Capítulo 22. E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. Ele lhe disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre as montanhas, eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e pôs sela em seu jumento. Tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, o seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão e os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai aqui, com o jumento, e o moço, iremos até lá. Havendo adorado, tornareis a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-a sobre Isaque, o seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu filho, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe disse, e edificou Abraão ali o altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, o seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada. Portanto, agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome aquele lugar, o Senhor proverá. Por isso se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurai, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me enganastes o teu filho, o teu único filho. Deverás, te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta de seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Portanto, obedecestes a minha voz. Então Abraão voltou para os seus moços e seguiram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênio, Buz, o seu filho, Quemuel, pai de Arão, e Quezede, Razo, Pildas, Gidelaf, Betuel, e Betuel gerou Rebeca. Esses 8 deu luz Milca a Naor, irmão de Abraão. A sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também Tebá, Gaã, Taás e Maaca.
capítulo 23. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos de vida de Sara. E morreu Sara em Kiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e Abraão fez luto por Sara, chorou por ela. Depois se levantou de diante de sua morte e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possação da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vederá a sua sepultura para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta entre vossas terras, ouvi-me e falai por mim a Afrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Ora, Éfron, que habitava no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, diante dos ouvidos dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou, também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo, tá dou, sepulta da tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Éfron, aos ouvidos da terra, do povo da terra, dizendo: Mas se concordaste, ouve-me, e eu te peço, o preço do campo o darei, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Afrom a Abraão. Disse-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isso que entre em mim e ti? Sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou para Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Het. 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Assim, o campo de Éfron estava em Macpela. Em frente a Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o alvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. Se confirmou como propriedade de Abraão diante dos olhos dos filhos de Het, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estavam foram confirmados a Abraão, pelos filhos de Het, como possessão da sepultura. Capítulo 24. E era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: Põe agora a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, do meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo:
Se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, devo fazer o filho retornar à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças para lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o seu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças para lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois todos os bens do seu senhor estavam em sua mão. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, no horário em que as moças saíram para tirar água. E disse: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e usa da bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a moça a quem eu disser: abaixe agora o seu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos seus camelos. Esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu veja nisso que fizestes beneficência ao teu senhor. E aconteceu que, antes que ele acabasse de falar, chegou Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a moça era muito bonita, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu até a fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e lhe disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do seu cântaro. E ela disse: beba, meu senhor. E apressou-se, abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse-lhe: tirarei também água para os seus camelos, até que acabem de beber. Apressada, despejando o seu cântaro na pia, correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro do meio ciclo de peso de 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro, e perguntou-lhes: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa do teu pai lugar para nós repousarmos? E ela lhe disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e filha de Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou o Senhor e disse: bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. E a moça correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras que sua irmã Rebeca dizia sobre aquele homem,
foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e disse: Entra, bendito do Senhor, porque está fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então foi aquele homem até a casa e desataram os camelos, dando-lhe palha e pasto. Deram também água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito o meu servo, de maneira que se tornou grande, e deu-lhe ovelhas e vacas, prata e ouro, servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, já idosa, deu a ele um filho, e ele é herdeiro de tudo quanto tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, em cujo terra habito. Irás, porém, à casa do meu pai, à minha família, e tomarás mulher para o meu filho. Então disse eu ao meu senhor: Se porventura a mulher não quiser me seguir? E ele me disse: O Senhor, em cuja presença ponho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para o meu filho, da minha família e da casa do meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores à minha família e te negarem a mulher, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor Deus, de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a moça que sair para tirar água, e a qual eu disser: Peço-te, dá-me um pouco de água do seu cântaro, e ela me disser: Beba tu, e também tirarei água para os seus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu mestre, do meu senhor, perdão. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou abaixo do seu cântaro e disse: Beba, e também darei de beber aos seus camelos. Então bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendissesse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão do meu senhor para o seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência à verdade do meu senhor, fazei-mo saber, se não também mo fazeis saber, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então respondeu Labão e Betuel e disseram: Do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti. Toma e leva-a para que seja mulher do filho do seu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestido, e deu a Rebeca. Então deu coisas preciosas ao seu irmão e sua mãe. Então comeram e beberam, e os homens que com ele estavam e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: Deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a moça conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias depois irá. Ele, porém, lhes disse:
Não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte ao meu senhor. E disseram: chamemos a moça e perguntemos a ela. Então chamaram Rebeca e perguntaram: irás tu com este homem? E ela respondeu: irei. Então despediram sua irmã Rebeca e sua ama, e o servo de Abraão e os seus homens. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e a tua descendência conquiste a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com suas moças e montaram os camelos e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo à tarde, quando levantou os olhos e viu os camelos se aproximando. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque, quando desceu do camelo. E disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o Senhor tomou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, e Sara a tomou Rebeca por mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. E aqui nós terminamos o capítulo 24. Agradeço a todos por terem acompanhado. Que Deus abençoe. E vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, eu te agradeço pela tua santa palavra, pela liberdade com a qual o Senhor nos dá para poder ler e aplicar nas nossas vidas. Que o teu Espírito Santo venha nos guiar, Senhor, na nossa vida, para que possamos praticar a tua palavra, Senhor, e crer ainda mais nela, Senhor, e compartilhar com as pessoas que amamos. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te entrego. Amém.